Bom dia, meu povo. A voz está meio falhando porque, como vocês sabem, eu estava no jogo ontem e eu não me privei de gritar bom dia para você, bom dia, com mais uma vitória do Botafogo, dessa vez no estádio Newton Santos, e como precisávamos de uma vitória em casa. Vencemos. Pois bem, galera, você viu que rolou a vinhetinha, agora eu tô de volta para contar para vocês o que eu vi do jogo, as partes positivas, as partes negativas, porque não é por conta da vitória que tudo foi perfeito. Vencemos, mas ainda temos coisas para corrigir, tá? E é isso que eu quero falar com vocês. Tô muito empolgado com o que eu vi ontem, a grande verdade é essa. Eu tô bem empolgado com o que eu vi ontem, não para esse campeonato brasileiro já, mas para a próxima temporada. Acho que devemos continuar juntos, devemos continuar frequentando e enchendo, se possível, o estádio Newton Santos, porque pela atuação de ontem vem muita coisa boa por aí em 2023. Aguardem. É aquilo, mais ou menos não serve. Se a gente tem condições de classificar para a Libertadores, vamos atrás disso. Estou com o Luiz Castro nessa. A gente tem que sempre procurar o maior objetivo. O maior objetivo que temos possível é a Libertadores. Então por que pensar em Sul-Americana tá bom? Sul-Americana pode acontecer? Pode acontecer. Mas a Libertadores é a nossa realidade e nós vamos correr atrás dessa classificação. Então concordo com o Luiz Castro nessa colocação dele na coletiva, exaltando que o Botafogo busca sempre voos mais altos no Campeonato Brasileiro. Em qualquer competição que o Botafogo entrar, tem que ser com essa mentalidade. Mas vamos falar do jogo. Primeiro tempo do Botafogo, na minha opinião, tá? Em especial o primeiro tempo, o Botafogo jogou bem praticamente todos os 90 minutos da partida, fora um momento ou outro em que passamos por dificuldades, mas vou chegar nesse ponto já já. No primeiro tempo, o Botafogo merecia, sinceramente. Se você discorda, comenta aqui embaixo. Diz quanto deveria ter sido o placar do primeiro tempo, porque eu, sinceramente, eu vi que o Botafogo poderia ter feito 2, 3, 4. O máximo que o Botafogo poderia fazer no primeiro tempo eram 4 gols. O time do Bragantino, ele é muito badalado, mas o futebol dele não está de acordo com a badalação que ele recebe, principalmente da mídia paulista. Bragantino tem um bom projeto, a gente tem que bater palma pro Bragantino, porque o que o Bragantino faz com a Red Bull é uma coisa sensacional, tá? Mas desportivamente o Bragantino não entrega. E no primeiro tempo o Botafogo acabou trazendo o Bragantino para o segundo tempo porque perdeu muitas chances. E aí eu venho com a primeira coisa negativa do jogo do Botafogo ontem: a falha na hora de tomar as decisões, principalmente o Júnior Santos, que foi muito bem na partida, para mim foi um dos melhores em campo, mas vamos falar a verdade aqui. O Júnior Santos, ele toma muitas decisões erradas. A gente não pode nunca julgar o coração do atleta, porque ele deixa o coração em campo o tempo inteiro, ele não se omite, e é isso que faz com que a gente tenha que respeitá-lo como atleta do Botafogo. Talvez se fosse qualquer outro, não teria entregue o tanto que ele entregou, tá? Mas ele toma muitas decisões erradas. É um passezinho que ele deveria abrir pela diagonal e ele de repente tenta finalizar ou tenta resolver sozinho, tá? Algumas decisões que ele toma no jogo acaba fazendo com que o adversário goste do jogo, tenha a bola para si, e é aquilo que eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla. O Botafogo, quando ataca, tem que ser letal. Chegou, machuca o adversário, porque se você chega e você perde um ataque, você está entregando a bola para o adversário para que ele tenha essa oportunidade. É lógico que o jogo pode vir a ser uma trocação, mas é importante que o Botafogo chegue e machuque o adversário, tá? Então o Júnior Santos ontem, ao perder o número de oportunidades que ele perdeu, acabou trazendo o Bragantino para o jogo. O Jefinho também perdeu muitas oportunidades por escolhas erradas, tá? Mas é o que eu falei ontem na live do canal do TF. Participei com ele lá em loco, no estádio Newton Santos. Foi o que eu falei. O Jefinho,
ele peca, mas não é por ser um jogador ruim, ele peca por ser um jogador ainda imaturo. Um jogador com 23, 24 anos, 25, que é ali para mim 25, 26 anos, é quando o atleta chegou ao seu ápice físico e mental, tá? Um jogador com essa idade não comete os erros que o Jefinho cometeu, tá? Por isso o jogo acabou terminando 1-0 no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, o Botafogo caiu naquele erro que desculpa, gente, eu tô com a voz aqui ainda falhando, mas o Botafogo caiu naquele erro que a gente tem visto se repetir e que a gente tem visto vitórias escaparem no Nilton Santos por conta dessa escolha. O Botafogo recolhe as suas linhas e deixa o adversário confortável para jogar na nossa casa. E jogando na nossa casa, o adversário não pode estar confortável nunca, mas nunca mesmo. Não pode haver conforto para o adversário. A gente não pode estender um tapete vermelho para o adversário quando ele joga na nossa casa. O Bragantino conseguiu empatar o jogo. Até ali, eu confesso que eu estava chateado, porque já eram 16 minutos e o Luiz Castro não tinha feito nenhuma menção a uma substituição. Mas eu comecei a pensar, vai colocar o Piazon precisando do resultado? Vai colocar Luiz Henrique? Vai colocar Matheus Nascimento, que não segura a bola? Que ainda não tem essa força física para segurar uma pressão na frente, para ser um segundo atacante? Então eu acabo entendendo porque que ele demorou para fazer a substituição. Por fim, ele acabou colocando o Piazon no jogo, tá? Ele colocou o Patrick de Paula, também colocou o Patrick de Paula primeiro, depois ele colocou o Piazon. E quando ele coloca o Patrick de Paula, ele faz uma coisa que eu achei interessante. Patrick de Paula de primeiro volante, Tietê segundo volante. O Tietê de segundo volante, e é por isso que ele está aqui como destaque aqui no cenário, o Tietê como segundo volante, ele tem uma coisa que todo técnico gosta. Ele pisa na meia-lua o tempo inteiro na grande área. Isso quando ele não entra. E ele entrou na grande área. Patrick de Paula, olha a substituição como dá certo. Patrick de Paula recebe a bola no meio de campo. Ele lança para a área, tá? Ele lança para a área, se não me engano é o Júnior Santos, que recebe essa bola e chapa para o meio. Se o Tietê ainda fosse primeiro volante e o Patrick de Paula fosse o jogador na posição do Tietê, ouso dizer que o Tietê não estaria na posição. O Tietê estaria mais atrás, esperando para uma finalização, e não para uma finalização mais real, com chance de gol, tá? Porque o Patrick de Paula joga um pouco mais recuado, ele é o cara do chute de longa distância, o Tietê é o cara que chega. Então, a substituição do Luiz Castro, nesse sentido, foi ótima. O Botafogo, no primeiro tempo, entrou sabendo que precisava da vitória, era vencer ou vencer, então veio num estilo bem Zagallo, podemos dizer assim, já que aqui é o canal Memória Alvinegra e eu exalto a história do Botafogo, eu tenho que falar aqui do período pujante do Botafogo, da década de 60 e iniciozinho da década de 70, em que o Botafogo jogava no lendário 4-2-4, né? 4 na linha de defesa, 2 no meio de campo e 4 no ataque. Eu fiquei feliz quando eu vi essa formação, porque era a única coisa que a gente poderia fazer. O Bragantino não é essa equipe tão boa, é uma equipe frouxa. O Botafogo ia ter um bom número ofensivo em vantagem à defesa do Bragantino. No segundo tempo, ele muda completamente essa formação. Ele vai para o 4-4-2 clássico, né? Tendo o Tietê como segundo volante e o Patrick de Paula como primeiro volante. Gostei dessa movimentação, porque fez com que o Bragantino tivesse que reconfigurar a sua marcação. E foi nessa reconfiguração que o Botafogo aproveitou. A gente estava desesperado, porque o Botafogo costuma perder a cabeça, mas conseguiu rapidamente encontrar um momento de fragilidade do Bragantino, que ainda estava se acostumando com a nova formação do Botafogo. A defesa do Bragantino estava completamente perdida no lance e conseguimos marcar o segundo gol com o Tietê. Tietê, que estando no cenário aqui, é o homenageado desse vídeo. Vocês sabem muito bem o quanto eu criticava o Tietê, tá? Mas ele agora, eu sou obrigado a dar a minha mão à palmatória. O Tietê está sendo muito importante, talvez o melhor jogador do Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se a gente fosse premiar alguém aqui que fosse o melhor dessa reta final,
com certeza a gente teria 3 aí: Marçal, Tietê e o Jefinho, tá? Tiquinho Soares eu não vou nem colocar nessa lista, porque o Tiquinho Soares entrou e o time melhorou de forma gigantesca. O ataque do Botafogo é outro com o Tiquinho Soares. Me chama a atenção que o Tiquinho Soares ele fez a gente esquecer completamente como era o ataque do Botafogo no primeiro turno. No segundo turno o Botafogo é outro com o Tiquinho Soares. Enquanto isso, na Sala de Justiça, depois da grande vitória de ontem por 2-1 contra o Bragantino, o Botafogo amanheceu na 8ª posição. Resta agora esperar os 2 jogos de quinta-feira: São Paulo e Atlético Goianiense, Fortaleza e Coritiba. Não custa nada a gente torcer contra, dar uma secada pra gente continuar ali em 8º, mas a gente sabe que é bem complicado. Fortaleza jogando em casa é muito forte, o Coritiba é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Atlético Goianiense tenta ainda aprontar alguma coisa, mas também não dá muito pra gente contar que de repente o Atlético Goianiense vai fazer alguma coisa, mas vamos manter o pensamento positivo. No máximo, o que pode acontecer na tabela é o Botafogo ficar em 9º ou 10º lugar, tá? Mas a gente está ali no bolo, a gente está na disputa pela vaga na Libertadores, e é aquilo que eu falei no vídeo de pré-jogo da última partida lá no canal do TF. Tenham fé no Botafogo, tenham fé no Botafogo. Vamos parar um pouquinho com aquele ceticismo de não sei, não vai dar. Vai dar porque somos o Botafogo. Enquanto brilhar uma estrela no céu, o Botafogo será gigante, interminável, indestrutível. Então vamos acreditar sim, tá? Botafogo em 8º lugar na tabela, torcendo contra São Paulo, que enfrenta o Atlético Goianiense, e Fortaleza, que enfrenta o Coritiba. Jogos relativamente fáceis para os nossos adversários, mas é no fácil que muita gente acaba abrindo a guarda e fazendo com que a surpresa aconteça. Então, nada é impossível. Vamos torcer que o Botafogo vai continuar em 8º e que venha o Cuiabá. Vamos passar por cima deles, porque o fantasma de não vencer no Newton Santos morreu, foi exorcizado. Agora é confirmar a nossa grande fase em casa, vencendo o Cuiabá. Vamos para cima deles. Grande abraço para vocês. Deixa o like, comenta, compartilha, manda o vídeo pro amigo aqui. Foi muito bom a noite de ontem, foi muito boa a noite de ontem, foi ótima, uma das melhores. Mas contra o Cuiabá e no futuro contra o Santos vão ser as melhores noites, mais ainda do que foi contra o Bragantino. Grande abraço para vocês, valeu, fui. Um último aviso: dá uma olhada na playlist do Histórias da Copa. Já tem quase todos os episódios, falta um que eu vou soltar aqui, é uma surpresinha, tá? Mas deem uma olhada na playlist, porque tem a história completa de todos os jogadores do Botafogo que representaram o Brasil em Copas do Mundo. Então, agora sério, agora é oficial. Grande abraço pra vocês, valeu, fui, vamos Fogão!